Boa noite, povo do Senhor. Boa noite, você visitante. Boa noite, você que está na sua casa. Somos gratos a Deus por esse tempo aqui nesse lugar. Somos gratos a Deus por esse tempo que o Senhor nos concede de juntos aqui louvarmos e bendizemos o nome do Senhor. Quero convidar a você na sua casa e você que está aqui a abrir a palavra do Senhor no Salmo número 26. Deus diz assim, Salmo de número 26, é o Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu temor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação e onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam socorro apertamente, mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Nessa assembleia de santos aqui, vamos bendizer o nome do Senhor. Você na sua casa, bendiga o nome do Senhor. Jesus nos ensinou uma canção linda, nos ensinou uma oração e nós compomos agora ao orarmos aqui, através de uma canção, dizendo: Pai Nosso, Pai Nosso. Por isso, nessa noite, nós vamos entoar esse louvor, lá no fundo da alma, você que está aqui, você na sua casa. Podemos dizer ao Pai: Pai Nosso que está no céu. Vamos dizer isso nessa canção, irmão. Pai Nosso. Pai Nosso. Move
Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Vamos louvar esse nome. É sobre todo nome. Louva o nome do Senhor.
Porque, gente, Satanás está aí. O diabo não quer ver ninguém na presença de Deus. E todas as vezes, assim, não tem uma vez, quando a igreja começa a receber uma direção, quando Deus começa a falar com pessoas específicas, ou começa a levantar uma direção específica para a igreja, sempre se levanta algo contra isso. Mas, nós cremos na palavra de Deus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E essa igreja somos nós, não é o templo. É eu, a Miriam, a Michelle. Então, nós precisamos estar em oração, o espírito de oração. Glória a Deus. Vamos estar louvando
Creio que tu és a cura, Pai. Creio que tu tens cura para nós nessa noite. Creio que tu tens toda a cura, Pai, sobre nós. Almas feridas, Pai. Pessoas que estão feridas na sua alma, Pai. Nessa noite. Ministra sobre vidas nesse lugar, Pai. Restaura vidas nesse lugar, Pai. Pessoas que ao estarem dentro desse culto, Pai, possam ser restauradas pelo poder do teu nome, Jesus. Yeah.
queridos irmãos, antes de chegarmos no culto aqui, recebi uma mensagem do nosso querido e amado pastor Amarildo. Ele teve uma queda acentuada na sua glicose, pede a igreja que esteja orando. Hoje tivemos na minha casa visitando a nossa pastora, o pastor, e ela disse como alvo de oração a igreja deveria estar levantando um clamor. Eu vim orando a Deus, né? E vou sugerir à igreja que estejamos orando 21 dias pela vida do nosso pastor Amarildo, né? Ele começou com uma medicação para a sua glicose e pediu que a igreja tivesse uma oração. Você na sua casa, né? Que não conhece a igreja do pastor Amarildo Fernandes, você que conhece, eu quero clamar a você, pedir a você que possa colocar a vida dele nas suas orações, no alvo das suas orações. Amém? Você que está nos assistindo, depois coloque aí seus motivos de oração. Temos outras pessoas precisando também de oração. Nessa noite nós vamos ter a presença da pastora Priscila, na sexta-feira, que foi uma bênção. Eu quero de culto agradecer, né, as mulheres aqui na sexta-feira, na pessoa da Bíblia, da minha esposa Michele, que prepararam com todo carinho o trabalho aqui na sexta-feira. Já recebi notícias, né? E foi bênção, né? Foi bênção. Tem mais alguém que eu esqueci? Pastora Elilza, que bênção, também colaborou muito com a ornamentação aqui, pastor, ficou, né? Foi tudo uma bênção. Quero agradecer você que veio, né? Realmente foi bênção. Glória a Deus. Nessa noite quero convidar então a nossa pastora, lembrando a vocês que estão aqui, né? Conforme eu escutei, nós temos o nosso tempo, né? A pastora vai estar orando de acordo com a orientação que nós temos aqui. Dependendo, nós vamos depois desligar os microfones, caso seja necessário, para mantermos a oração para aqueles que aqui desejarem ficar aguardando o tempo da oração, tá bom? Nessa noite, então, pastora, por favor, pastora Priscila, bênção do Senhor Jesus. Depois eu vou sacar o microfone para a pastora. Estendo suas mãos para cá, vamos orar pela vida da pastora, do pastor. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus, por esta comunhão santa que o Senhor nos permite nessa noite, que Tu possas mover com Teu sobrenatural, fazendo sobre nós, Senhor Jesus, um bálsamo novo, Jesus, trazendo um vinho novo, Pai. Reveste-nos com a Tua graça, misericórdia e poder. Que este vaso de barro, Senhor Jesus, possa ser cheio do Teu óleo nesta noite. Que ele seja derramado no altar, porque o altar ordena a bênção sobre a oferta, Senhor Jesus. Venha agora, Senhor Jesus, derramar este óleo sobre cada um de nós, e de casa a casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a pessoa. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. É um dia de grande alegria, né, de estar aqui nessa noite com os irmãos. Já estive algumas vezes aqui ministrando nessa igreja. Quero louvar ao Senhor, agradecer pelo convite a qual o pastor e a sua esposa fez para eu estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor com os irmãos. Vamos colocar de pé com a permissão do pastor. Eu gostaria de adorar ao Senhor com os irmãos, orando ao Espírito Santo nessa noite, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, já sei, ó Pai querido, que o Senhor já está presente aqui, porque já sentimos a Tua presença. O pastor já orou, já colocou a minha vida nas Tuas mãos, mas eu quero fazer uma oração ligada com a oração dele. Senhor, se existe algum demônio em volta desta igreja, tentando impedir esse culto nessa noite,
Se tiver algum levante do inimigo, eu já começo a repreender ele em teu nome. Senhor, enquanto eu estiver nesse altar, que não seja eu, mas que seja teu Espírito Santo sobre mim. Eu estou, Espírito Santo, aqui, Senhor, como vaso nas tuas mãos. Eu quero, Espírito Santo, pedir ao Senhor, enquanto eu estiver ministrando, vai tocando nas pessoas, envia seus anjos, ó Pai, nessa igreja, porque a tua palavra diz, Senhor, que os seus anjos acampam, Senhor, ao nosso derredor, e os seus anjos trabalham ao nosso favor, enquanto estiver a palavra sendo ministrada. Vai salvando em vidas até agora, vai curando pessoas nessa noite, pessoas que estão dentro da tua casa, Senhor, assistindo esse trabalho também nessa noite, que sejam tocados e curados, transformados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu ministro a cura, eu ministro a liberação, que vidas sejam, Senhor, transformadas pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu também estou na companhia do meu esposo, o pastor Divano, que é o pastor presidente. Nós somos da Assembleia de Deus Visão Pentecostal em Rio das Ostras. Amém? Eu não estou hoje na companhia mais das minhas 3 filhas, mas eu tenho 3 lindas meninas abençoadas. Uma de 17 anos, uma de 11 e uma de 8 anos. A Eduarda, a Rebeca e a Débora, as bênçãos que o Senhor me deu, né? Como eu comentei aqui sexta-feira, eu era estéril, eu não podia ter filho, mas Deus abriu a minha madre e o médico falou, você nunca vai ser mãe. Eu tenho exames e tudo, mas Jesus dá sempre a última palavra. A medicina fala algo para nós, mas Jesus, quando Ele fala, Ele cumpre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos? Que seja uma noite a qual o Espírito Santo possa mover. Eu vou entrar na palavra, os irmãos já podem abrir a palavra. Jeremias 1, eu estive orando na casa do pastor, fazendo um período de oração, e eu abri a palavra e Deus me deu essa palavra para ser ministrada nessa noite. Aleluia. Que seja a noite a qual você possa sentir a presença do Espírito Santo. Eu não sei qual foi a sua perda. Aleluia. Oh Espírito Santo, mas que o Senhor possa abençoar a tua vida. Volta fazendo favor. Aleluia. Que o Senhor possa tocar sobre a tua casa,
acharam a palavra do Senhor nessa noite? Jeremias. Oh, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, aleluia, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tu quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia! Vamos no 19 comigo para dar uma pulada rápido aqui. Aleluia! E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém! Aleluia! Senhor Jesus. Aleluia! Uma palavra bem conhecida, que os irmãos já conhecem bastante. Jeremias era um sacerdote da cidade de Anote. Jeremias, ele era filho de Hilquias, um jovem a qual foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Aleluia!
escolheu e Ele também te escolheu. Você não foi feito por acaso. Você não veio de uma rejeição. Você não foi rejeitado pelo Pai. Deus te trouxe nessa terra por causa de um projeto que Ele tem sobre a tua vida. Hoje Deus vai falar com pessoas aqui neste lugar, tirando o processo da rejeição da alma. Porque às vezes você se sente rejeitado, você se sente machucado, desanimado, e não entende por que você está vivo, não entende por que você está agora assistindo esse culto. Aleluia! Porque se Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele te escolheu para ouvir essa palavra, e Ele diz: eu te escolhi desde o ventre, e antes de Deus formar Jeremias no ventre, e antes de ser tudo planejado, Deus já sabia que levantaria esse jovem para profetizar em Judá. Aleluia! Deus está falando nessa noite. Não olha para as suas dores, para os seus problemas, porque eu tenho uma obra, eu tenho uma missão contigo. Aleluia! Glória a Deus! Deus, Ele não tem alianças com pessoas que começam a frequentar templos feitos pelas mãos de homens para adorar imagens. A adoração a imagens, Deus não se agrada. E quantas pessoas hoje em dia estão querendo adorar dois deuses ao mesmo jeito, ao mesmo tempo? Aleluia! Não há outro Deus além do nosso Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus. Ele não dá a glória dele para homem. A glória do nosso Deus é dada somente para Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Deus de glória, oh Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele trata conosco às vezes de uma maneira diferente. E Deus, Ele usou 349 frases, aleluia, que Jeremias pronunciou ali, 157 delas. E sempre foi assim no livro de
pequeno, ou com uma doença, ou que você nasceu com o cordão umbilical enrolado. Tem alguém aqui? Levanta a tua mão para a pastora ver. Alguém que nasceu com o cordão umbilical enrolado. Ó, irmã Miriam, quem mais? Quem mais? Alguém que já passou por alguma doença pequena. Quem mais? Alguém que já passou por alguma doença. Tem pessoas aqui que estão levantando a mão. Foi doença. Sabe o que? A minha filha, a Eduarda, foi cordão umbilical enrolado 4 voltas. E na hora do nascimento dela, Deus, ele pelejou pela chegada da minha filha. Eu entendo, meus amados, que quando Deus tem promessa na vida de um homem e de uma mulher, o diabo, ele vai tentar contra a tua vida. Às vezes você já é jovem, homem, e antes de você chegar para o caminho do Senhor, Satanás, ele tentou tirar a tua vida de um acidente. Satanás tentou usar alguém para tirar a tua vida. De alguma forma ele tentou para tirar a tua vida. Mas Deus, ele não deixou. Ele protegeu você, porque tu és um escolhido como Jeremias. Deus tinha planejado e projetado a tua história para fazer a obra dele também. Aleluia! E a história de Jeremias é uma história muito bonita. Ele profetizou ali para os povos babilônicos, para os povos egípcios, para os moabitas. Ele profetizou para todas as nações que estavam em volta do reino
prevalecer. Não vai prevalecer. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus de glória. No versículo, aleluia, 13 diz assim, aleluia, no 12, e disse o Senhor, oh, aleluia, glória a Deus, no versículo 11 até o 13, ainda vem a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor, vestirei porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia! A amendoeira é a primeira árvore a despertar ali na primavera na Palestina. A árvore da amendoeira, aleluia, é uma árvore bonita. A amendoeira em hebraico é shadek, que significa aquela que desperta. Aleluia! Sabe o que Deus usou a amendoeira para deixar claro para Jeremias entender? Jeremias, glória a Deus, aleluia! Assim como a amendoeira desperta na primavera e floresce na primavera, chegando ali ao outono, fica toda preparada e bonita, assim como eu cuido dessa árvore, eu cuidarei de ti, cuidarei do meu povo, e eu vou cumprir, Jeremias, com a minha palavra. Aqui Deus está falando de promessa. Velar significa permanecer acordado. Quando nós estamos, aleluia, com o defunto ali, velando o corpo, toda a família está acordada. Deus, ele não dorme. Em nenhum momento ele descansa. Ele trabalha 24 horas ao nosso favor. E aqui Deus está falando sobre promessa, meus amados. Promessa. Promessas. Promessas que ele fez. A minha vida e a tua vida será cumprida. Aleluia. Aqui o Espírito Santo foi bem claro a falar para Jeremias acreditar na palavra. Deus quis falar para Jeremias que ele iria cumprir o que prometeu. Eu sou fiel, estou atento às mudanças de tempo e estações, Jeremias. Jeremias, eu estou atento à tua aprovação. Aleluia. Eu estou pronto, Jeremias, a agir no tempo certo. O tempo de Deus não é o tempo nosso. Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem. Nós temos que permanecer no Kairos, no tempo de Deus, o tempo determinado para todas as coisas, para as promessas que Ele fez sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Eclesiastes 3:3. Há tempo determinado para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Você às vezes está aqui nesta noite e está questionando com Deus por algumas coisas na tua vida que ainda não aconteceu. O Espírito Santo me trouxe nessa noite para falar para os meus amados que a promessa que Ele fez na tua vida, na
fé. Ele está te preparando primeiro, porque o que Ele tem preparado para as nossas vidas, ninguém vai entender aonde Ele vai nos colocar. Ninguém vai entender. Hoje é noite de você começar a preparar o teu altar. Se achegarmos a mim, e eu achegarei a vós. Quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a jejuar, quando nós começamos a orar, nós criamos uma intimidade com o Espírito Santo. Eu, na minha cidade, Rio das Ostras, toda segunda-feira eu vou para o monte. E aí eu vou com a equipe de pessoas obreiras do meu lado, da libertação. Mas quando Deus fala para mim, você vai sozinho, eu vou sozinha. Eu fico de 8 a meio-dia. Às vezes eu levo 2 horas e meia no joelho, orando, conversando com Deus. Às vezes eu estou em casa e Deus fala, vai ao monte. E eu vou. Às vezes eu vou dentro de casa, o Espírito Santo vai para dentro do quarto, vai orar agora. E eu vou. E todas as vezes o Espírito Santo, ele te desperta para você orar. E você não entende a voz do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes queremos fazer a obra de Deus. Queremos ministrar a palavra. Mas temos preguiça de aprender a palavra. Estudar a palavra. Eu entendo que quando Deus tem um chamado na vida de uma mulher e de um homem, você não tem que pegar e ficar vivendo, comendo de alimento de pessoas o tempo todo. Porque eu estou aqui pregando para vocês nessa noite, mas a palavra, primeiro e antes de eu passar para vocês, já estava preparada por Deus. Eu só estou servindo porque a palavra está vindo dele. A palavra é dele. E nós precisamos receber a palavra. Quem nos ensina é Ele. Quem nos prepara é Ele. E Jeremias falou que ele era como uma criança, que ele não entendia nada. Aleluia. Hoje você pode estar se sentindo assim como Jeremias. Um rejeitado, uma pessoa que não entende nada. Eu me lembro que quando eu ia pregar, as pessoas riam de mim, as pessoas zombavam de mim. Alguns pastores da minha cidade falavam assim, recebe o pastor Edivando, mas não recebe a pastora Priscila. Eu era rejeitada, porque eu pregava a verdade e continuo pregando a verdade. E eles riam de mim, porque eu não queria aprender a palavra. O meu ministério era oração e profecia. E eu falava, para que estudar teologia? Para que aprender a palavra? Eu era uma pessoa leiga. Eu não queria aprender a palavra. Mas com o tempo, quando eu fui levantada a pastora, eu vim entender que quem pastoreia tem que ter palavra. Quem cuida de ovelhas precisa ter uma aliança com Deus, quanto na palavra, quanto na oração. Aleluia. E eu comecei a buscar a palavra. Quem me rejeitava, quem falava de mim, hoje me chama para pregar nas suas igrejas. É assim que Deus faz. Palavra profética que vai sair. Quem se levantou contra ti, quem negou te ajudar, quem te rejeitou, um dia vai vir para você ajudar. Um dia você será canal de bênção para quem te rejeitou. Um dia você será. Um dia você vai viver todas as promessas de Deus, a qual Ele prometeu para a tua vida. Só entende a dor do próximo quem passou por uma dor. Tem situações que eu passei na minha vida que quando as pessoas conversam comigo,
Eu entendo, porque eu fui ferida naquela área. Às vezes você está sofrendo algo hoje e não entende porque Deus está te provando tanto assim. Às vezes você questiona com Deus: Jesus, por que da prova? Me tira da prova. Não pede para Ele te tirar da prova. Pede Ele para te ensinar a passar por essa aprovação. Deus glória, porque a aprovação de Deus dói. Mas quando passamos pela prova, sabendo que Ele é conosco, nós vamos vencer. Aleluia. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Toda língua que se levantar contra ti, por amor a ti, o Senhor condenará. Podem estar se levantando contra teu chamado, contra a tua unção, contra a tua vida, mas Deus está vendo tudo. Aleluia. Com a permissão do pastor, vamos nos colocar de pé. Deus está te chamando hoje para ser profeta a uma nação. Feche os seus olhos e pergunta ao Espírito Santo: Senhor, eu estou há tantos anos na tua casa. Até hoje eu não preguei. Até hoje eu não me levantei para ajudar o meu pastor. Até hoje eu estou vendo a obra prevalecer e eu não consegui me levantar. Hoje o Senhor está falando. Quando Ele chamou Jeremias, Ele falou para Jeremias: Jeremias, você vai falar a esse povo rebelde. A sua voz será a minha voz, Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser a voz daquele povo. E o nosso Deus está aqui, te chamando para você ser a voz dele para pregar para o povo. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, que tem um chamado na tua vida. Levanta a mão, irmão que está aí. Deus está cobrando um chamado na tua vida.